Opa, fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, então o tema do vídeo de hoje vai ser sobre progressão geométrica. E assim, gente, para terminar toda essa onda de matemática que nós estamos tendo, eu falo sobre a progressão geométrica e probabilidade, beleza? Por quê? Porque o foco desse canal não é apenas matemática, é tanto ciências, história, geografia e assim por diante, sabe? E bom, pessoas, vou explicar sobre o que é progressão geométrica, daqueles exercícios, para ver se vocês realmente entenderam, certo? E bom, pessoas, sem muita enrolação, e vamos ao vídeo. Bom, pessoas do YouTube, então, continuando o vídeo. Assim, pessoas, antes de mais nada, eu tenho que avisar que me perdoem qualquer ruído que está tendo, assim, que pode atrapalhar vocês. E assim, eu estou regravando várias vezes para ver um vídeo que realmente tenha poucos ruídos ou nenhum ruído, certo? Bom, pessoas, aviso dado, certo? E bom, vamos lá. A progressão geométrica vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a progressão crescente, decrescente, constante, oscilante, quase nula, que eu já vou explicar, certo? Mas assim, a progressão geométrica, a diferença dela para a aritmética, é que a aritmética vai somando, certo? Que seria um, 2, 3, 4, assim por diante. Já a geométrica não, ela vai multiplicando a razão, ou seja, seria de um para 2 para 4 para 8. Que seria assim, um vezes quanto que dá 2? Ó, um vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E assim por diante. Ou seja, vai multiplicando, tanto aumentando, diminuindo, assim por diante, certo? E bom, sendo direto no assunto, vou explicar os tipos de progressões. Lembrando que a progressão geométrica, a razão vai ser o que, tá? Que eu depois vou demonstrar na fórmula, certo? O que é igual a razão, beleza? E bom, a progressão crescente é aquela que eu acabei de mostrar, que seria um, 2, 4, 8 e assim por diante. Ou seja, que está aumentando. Então a razão seria acima de um, certo? E bom, a decrescente seria, a razão seria menos de um, só que maior do que zero. Não vai ser negativo nunca. Ou seja, demonstrando seria assim, ó. A razão está aqui, certo? Ela vai ser menor do que um e vai ser maior do que zero. Um caso muito simples seria meio. Olha, eu vou pegar aqui um exemplo. 10, 5, 2,5, 1,25, 0,75 e assim por diante, tá? Ou seja, demonstrando se assim, 10 vezes meio vai dar 5. 5 vezes meio vai dar 2,25, 2,5. Isso aqui vezes meio vai dar 1,25 e assim por diante. Ou seja, é maior do que zero, só que menor do que 1, porque vai decaindo, vai sempre vai decaindo. Lógico que nunca vai dar negativo, mas também nunca vai dar zero a razão, certo? Não a razão, mas o resultado o termo aqui. E bom, vamos lá. A constante, a razão seria igual a 1. Ou seja, vamos lá. Eu pego 8, certo? 8 vezes 1 vai dar 8. Vezes 1 vai dar 8. Vezes 1 vai dar 8. E assim por diante. Essa aqui é a constante, tá bom? A oscilante é quando a razão é negativa. Aí que é engraçado. Seguida. Olha, vamos lá. Vamos pegar a razão é igual, tá? A menos 2, certo? Vamos começar com 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, certo? Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Por quê? Porque menos com menos vai dar mais e multiplicou vai dar 4, certo? 4 vezes menos 2 vai dar 8. E 8 vezes menos 2, que aqui vai dar 16. Vocês podem ver que vai ficar negativo, positivo e assim por diante. Ou seja, vai oscilando de cima para baixo sempre, entendeu? E bom, a quase nula é quando a razão é igual a zero, que seria assim. Vamos começar por 1, tá? 1 vezes zero vai dar zero, vezes zero vai dar zero, e assim por diante. Ou seja, só o primeiro termo que vai ser que vai ser diferente de zero, certo? Tanto positivo, negativo e assim por diante, beleza? E bom, esses aqui são os tipos de PG, certo? E prosseguindo
A fórmula segue o seguinte, ó, pensa comigo. A fórmula vai trabalhar com o AN, certo? Que o N vai ser o termo, que vai ser o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Olha, demonstrando seria muito simples, ó. Vamos pegar uma sequência aqui de 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Você pode ver que a razão ela vai sempre multiplicar, certo? Ou seja, vai ser exponencialmente, por isso que vai trabalhar com o termo aqui em cima. Então vamos lá, eu quero achar o segundo termo, certo? Então seria o A2 igual a 1 vezes a razão, ou seja, a razão aqui vai ser 2, tá? Como que eu descubro a razão? Eu divido o termo posterior com o primeiro, ou seja, vai ser o A2 dividido por A1, que seria o seguinte, o primeiro termo é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro termo dividido pelo segundo. Ou seja, o posterior dividido pelo anterior vai dar razão, simplificando, ok? E bom, 2 dividido por 1 vai dar 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, e assim por diante, tá? Ou seja, a razão aqui é 2. E bom, o N é o 2, certo? 2 menos 1. E você pode pensar comigo o seguinte, por que menos 1 aqui em cima? Você pode levar em conta que está exponenciando, certo? Só que a gente nunca vai levar em conta o primeiro termo. Então, assim, quando a gente vai aumentar multiplicando, sempre não vai incluir o primeiro termo. Então é por isso que vai subtrair 1. Ou seja, aqui vai ser A2 igual a 1. Bom, 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1 sempre vai dar o número dele mesmo. Ou seja, 1 vezes 2 vai dar 2 no final. E bom, você pensa comigo aqui, ó. Vamos pegar essa partinha aqui para vocês lembrarem, certo? O N é o termo, certo? Só que você lembra que o primeiro termo ele não está multiplicando pela razão. É o cara que vai iniciar. Logo, você tem que pensar o seguinte. Se ele, não vai se ele já não está multiplicando, então eu vou subtrair ele com os outros termos. Que seria o seguinte, esse aqui é a razão que foi multiplicada por esse, pelo 4, e pelo 2, e não pelo 1, sabe? E bom, esse aqui é o conceito da razão aqui, tá bom? E bom, essa aqui é basicamente a fórmula, que ressaltando, vai ser o AN igual a 1 sobre o Q elevado a N menos 1, tá? E bom, o N é sempre o termo, tá? Lembre-se disso, o N é sempre o termo, que seria a ordem aqui. Como já expliquei no outro vídeo de PA, mas é bom lembrar. Aqui, aqui seria o A1, o A2, A3, A4. Ou seja, é cada termo. Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, terceiro e quarto, tá? Apesar que tem um A, esse aqui são termos, beleza? E bom, pessoas, eu vou direto aos exercícios, tá? E eu vou demonstrar como é que se faz um jeito muito mais fácil eles e tudo mais usando a fórmula, beleza? Vamos ao exercício. Bom, gente, então vamos lá. Exercício número 1, certo? Vamos lá. Várias tábuas iguais estão na madeireira, certo? Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Como por exemplo, aqui tem um gráfico, certo? Que na primeira pilha vai ter uma tábua, na segunda 2 tábuas, na terceira 4 tábuas e na quarta 8 tábuas. Aqui explicando como assim, é que em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha, é o caso assim. Se aqui tem uma tábua, aqui vai ter a mesma quantidade, só que mais um, entendeu? Ou seja, aqui tem uma tábua, então vai pegar a mesma quantidade 2 vezes, certo? Que seria 2. E aqui vai pegar a mesma quantidade, só que 2 vezes, entendeu? Ou seja, vai pegar 2 tábuas e vai repetir de novo. Ou seja, vai ser 2 mais 2, que vai dar 4. E aqui tem 4 tábuas, ou seja, tem 4 tábuas lá, certo? Aí vai pegar mais, aí vai dobrar, certo? Que aqui vai dar 8.
Ou seja, vai multiplicando exponencialmente. Que aqui já podemos ver que é uma PG, tá? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Opa, pera aí. 12ª pilha é o X, tá? Então vamos lá, como que a gente resolve isso? Bom, esse aqui é o primeiro termo, tá? Ou seja, o A1, o A2, o A3 e o A4, certo? Eu quero achar o A12, porque ele é, é a 12ª pilha. Então vamos lá. Vamos pegar a formulinha, certo? Que seria o AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E bom, o A12 seria vezes o A1 é igual a 1. Bom, o A1 tem uma tábua só, certo? Que seria vezes a razão. E bom, qual é a razão? Vou dividir o segundo termo pelo primeiro, certo? Bom, 2 dividido por 1 vai dar 2. Então a razão vai ser 2, tá? Tanto poderia ser o terceiro pelo segundo, que seria 4 dividido pelo 2, ou o quarto termo pelo terceiro termo, que seria 8 dividido por 4, e assim por diante, tá? E bom, aqui vai dar 2, certo? O número do termo é 12 menos 1, tá? E bom, resumindo aqui, o A12 vai ser igual a 1 vezes 2. Bom, 12 menos 1 vai dar 11, certo? Então vai ser 2 elevado a 11. Que simplificando vai dar 2048, tá? Então vai ser 1 vezes 2048, que no resultado final vai dar 2048 tábuas, tá? Porque aqui vai dar o mesmo resultado, ok? E bom, mostrando para vocês é o seguinte. Eu peguei e fiz a conta, certo? Que aqui seria a 12ª pilha, ou seja, aqui seria o termo o A12, certo? E bom, o A1 é o primeiro termo, a razão eu achei dividindo entre eles aqui. E bom, aqui eu elevei, tá, a 11, que no final deu 2048 fazendo a conta separado, tá? Que seria, no caso, elevando, seria assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes, tá? E assim por diante, beleza? E bom, resumindo aqui, deu 2048 tábuas na 12ª pilha. Ou seja, é tábua pra caramba em várias pilhas, certo? E bom, esse foi o exercício número 1. Agora vamos para o exercício número 2, beleza? Então vamos lá. Gente, então exercício número 2 para finalizar o vídeo, certo? Então vamos lá que eu vou explicar como é que se faz. Olha, um carro cujo preço à vista é 24 mil... Opa, pera aí, vamos anotar informação por informação, certo? Olha, 24 mil no carro, tá? Pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante 5 parcelas, que se encontra em uma progressão geométrica. Opa, pera aí, vamos por partes. Para você pagar, você tem que fazer uma entrada aqui, certo? E o restante você paga em 5 parcelas. Bom, gente, então, levando em conta, a entrada seria o preço inicial que você vai entrar literalmente a pagar o produto. E as parcelas seriam quanto você vai pagar mensalmente, semestralmente e assim por diante, certo? E bom, vamos lá. E assim, ó. Em 5 parcelas que se encontram uma progressão geométrica. Então, pera aí. Essas 5 parcelas vão estar tanto crescente ou decrescente. Eu ainda não sei como é que vai ser a progressão geométrica, tá? E o cliente que optou por esse plano, que nas 5 parcelas e tudo mais, ao pagar a entrada, foi informado que na segunda parcela seria... Opa, peraí, segunda parcela seria de 4 mil. Então, segunda parcela, 4 mil reais, certo? E a quarta parcela, 1.000 reais. Então, a quarta parcela, ou seja, que é o sinal de igual, tá? Seria 1.000 reais. E quanto que esse cliente pagou de entrada nesse carro? Opa, pera aí. Então, ele quer saber a entrada. Então, a entrada seria nada mais, nada menos que o X, certo? E, bom, pessoas, o primeiro ponto importante é o seguinte. As parcelas, elas estão em progressão geométrica, certo? Então elas estão divididas em termos, tanto do primeiro para o quinto. Então você sabe o segundo termo, que seria o A2, e o A4, que seria o quarto termo.
Ou seja, demonstrando ficaria assim. O A1, que eu não sei. O A2, 4.000. O A3, não sei. E o A4, 1.000, certo? Que eu vou pagar e botar 1.000. 1.000. E o A5 que eu não sei também, tá? E bom, pessoas, levando em conta tudo isso, como que a gente vai resolver? Primeiro ponto, para eu achar a entrada, eu vou ter que achar todos os preços das parcelas e somar. E o que sobrar vai ser a entrada, certo? Então, para eu fazer toda essa conta, eu tenho que achar a razão, que seria o quê? E bom, para eu achar a razão, eu posso achar nesse seguinte meio, que é um meio muito simples. O A2 para o A4 tem 1 de diferença, certo? Então pensa comigo, ó, pega a visão. Você pode ver que o A2 é 4.000 e o A4 é 1.000. Você não vê que está decaindo, porque quanto mais vai avançando, não vai decaindo. Tanto que o A2 é 4.000, aí o 3.000, aí o A3 pode ser menor e o A4 é muito menor, que seria 1.000. Então pode ver que é uma decrescência, certo? E bom, levando em conta tudo isso, como é que eu vou resolver? Bom, o primeiro ponto que a gente pode fazer é, bom, 4.000 vezes a razão vai dar o A3. E que vezes o A3 novo vai dar 1.000. Então, ó, pensa comigo. O 4.000, certo? Vezes 2 vezes a razão, certo? Que seria 2x, vai dar 1.000. Mas lembre-se também que está tendo uma razão decrescente, certo? Então vai ser dividido por 1. Por quê? Porque tudo que está decrescente vai sempre ficar entre 1 e 0. Tanto que, se aqui fosse 3, aí seria 1/3. Se fosse 4, 1/4 e assim por diante, tá? Mas já que aqui tem dois termos, que seria do 4.000 para o A3 e o A3 para o 1.000, que seria o A4, então, já que está decaindo, então vai ser tudo sobre 1, certo? Porque tem que ficar entre 0 e 1, beleza? E bom, vamos lá. Para eu resolver, eu vou ter que fazer a equação, certo? Que seria meio x igual a, bom, 1.000 sobre 4.000. Cortei, deu 1/4. E 1/4 dividido por meio. Bom, divisão de fração vai fazer o seguinte. Eu vou inverter embaixo para multiplicar em cima. Ou seja, seria isso aqui, ó. Olha, 1/4 vezes 2 sobre 1, porque eu inverti. E multiplicação de fração em linha reta. Então aqui vai dar 2/4, que no final vai dar meio a razão, tá? Então a razão vai ser meio, ou seja, aqui para cá vai ser meio. E aqui para cá vai ser meio também. Então para a gente resolver, como que a gente vai fazer? Bom, vamos apagar aqui, certo? Bom, pessoas, então eu apaguei aqui para nós observarmos melhor o esquema. Que a segunda parcela deu 4.000 e a quarta parcela deu 1.000, certo? E bom, vamos lá. Fazendo todas essas contas, vamos demonstrar como é que ficou. O A1 não sabemos, o A2 deu 4.000, o A3 não sabemos, o A4 é 1.000 e o A5 não sabemos, certo? Beleza. Achamos aqui que a razão sempre vai ser meio, ou seja, está decaindo, está decrescente. Então nesse caso vai ser 4.000 para 1.000 e assim por diante, certo? Bom, já achamos o A3, que fizer a conta, o A3 vai ser o que? O A2, que seria 4.000, vezes a razão, certo? Seguindo a lógica. E bom, 4.000 vezes 1 vai dar 4.000, dividido por 2 vai dar 2.000. Então pera aí, o A3 é 2.000, certo? E o A5 é do mesmo jeito, que é o seguinte, você vai botar o A5, bom, ele é igual o A4 vezes a razão, certo? Então seria 1.000 vezes meio também, que no final vai dar 1.000 vezes 1, 1.000 dividido por 2, 500. Bom, aqui deu 500. O A5 deu 500. Agora vem a parte legal do exercício, sabe? Porque pega a lógica. Se isso aqui foi tudo multiplicando, então indo para o lado oposto você vai dividir, certo? E assim, um ponto muito importante que é tem duas maneiras de fazer. Tanto seguir a lógica que é assim.
Ah, se aqui é multiplicando por meio, desse lado para cá é multiplicando por meio, então nesse lado para cá vai ser multiplicando pelo oposto dele, certo? Então aqui vai inverter, que seria 2. Ou também nós podemos fazer a conta que seria da fórmula que seria muito mais simples também. Que no caso vai ser o seguinte: o A2, que é 4.000, vai ser igual o A1, que é o x, vezes o meio. E bom, é só isolar, que o x vai ficar aqui e vai ser 4.000 dividido por meio. Que nós podemos fazer o quê? Inverter aqui, que seria 4.000, invertir pelo meio, certo? Que vai ser 2 vezes 1, dividido por 1. 4.000 vezes 2, 8.000. Bom, muito simples e fechou. E achei aqui o 8.000 também. E bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as parcelas, certo? E depois eu vou subtrair com o valor total do carro para eu achar a entrada. Ou seja, eu vou somar tudo isso aqui, que seria 8.000, mais 4.000, mais 2.000, mais 1.000, mais 500, que no caso vai dar 12.000, 14.000, 15.500. Aí, esse aqui foi o valor só das parcelas, certo? E bom, o que a gente vai fazer? O valor das parcelas menos o total, que seria o valor do carro. Ou seja, vai ser 24.000 menos 15.500. Que no caso falta um zerinho aqui e um zerinho aqui. E bom, resumindo a conta, aqui vai dar 8.500, tá? E bom, esse aqui vai ser o valor da entrada do carro. Ou seja, a pessoa entrou com 8.500 e depois pagou 15.500 em parcela, certo? E bom, pessoas, lembrando que eu sempre faço o exercício detalhadamente. Qualquer dúvida que vocês acharam aqui, me perguntem. Tanto a forma que eu posso achar um outro meio de resolver, uma maneira mais simples e assim por diante, tá? Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham entendido o meu vídeo de uma maneira muito simples e prática, tá? Bom, pessoas, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Eu fico muito feliz de terem vocês aqui vendo meus vídeos do canal. Tanto que eu estou me dedicando aqui, dando as aulas para vocês. E outra, ao ponto de exatas, eu vou terminar daqui 1 ou 2 aulas no máximo, tá? Porque eu tenho que falar da probabilidade e, enfim, fechar. E falar depois de ciências, física. E não matérias que sejam apenas relacionadas à matemática também, tá? Bom, pessoas, muito obrigado pelo vídeo, assim que vocês tenham assistido. Eu tô muito grato mesmo, tô agradecendo de novo, porque eu tô feliz. Bom, gente, é isso. Qualquer sugestão, bota aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais, tanto o Facebook, o Instagram e assim por diante. Bom, pessoas, é isso que eu tenho a falar. Muito obrigado pela atenção e tchau.